Bom, pessoal, a gente hoje está trabalhando um capítulo do Christopher Bolas que se chama A Sedução da História, da História. Porque, segundo ele, existe uma história que é contada pela histeria, né? E que ela é apresentada muitas vezes como uma história de sedução, onde o histérico ele sente que foi seduzido por um adulto. Lembrando aí, né, de como que isso estava presente nas primeiras interpretações freudianas a respeito da histeria. Então, assim, o que ocorre é que hoje a psicanálise entende que essa sedução ela não ocorre necessariamente de fato, mas há uma interpretação de experiências lá do passado carregadas de sexualidade que são, sim, traumáticas para aquele sujeito, né? Vamos pensar como que isso acontece na formação aí dessa relação desse bebê com a sua própria sexualidade. A mãe, ela oferece ali um seio para alimentar esse bebê, mas não vai oferecer só o leite, né? Vai alimentá-lo também de prazer, de ternura. Esse prazer também vai ser sentido por essa mãe, né? Então, o bebê e a mãe, naquele encontro um com o outro e naquelas trocas de prazer, é quase como se eles realizassem um orgasmo mútuo, né? A amamentação, ela tem, para muitas mulheres, essa sensação, assim, né? O bebê, você percebe como que ele fica satisfeito, né? Como que ele fica feliz quando ele consegue beber o leite dele, mas ele também tira prazer ali naquela sucção que ele faz do seio da mãe. E a mãe, ela também sente, né, no seu corpo sendo estimulado, além dela sentir uma satisfação por estar ali nutrindo e cuidando do seu bebê, ela sente também prazer por ter o seu seio manipulado, né? E algumas mães, elas não vão vivenciar essa experiência da amamentação sem uma carga muito grande de angústia, porque mães histéricas não lidam bem com a sua própria sexualidade, então, obviamente, elas não vão lidar bem com a sexualidade do seu bebê, né? Como é que aquela experiência ali entre mãe e bebê pode estar carregada de prazer, e prazer do corpo, né? Então, assim, essas mães, elas vão entender que é um momento que deveria ser puro, deveria ser limpo de qualquer sexualidade, porque elas entendem a sexualidade como uma coisa ruim, né? Como uma coisa impura, uma coisa suja, enfim. Então, o que o Christopher vai dizer nesse capítulo pra gente é que, assim, existe uma retrossignificação. Quando um adolescente, por exemplo, ele vai recordar daqueles acontecimentos da sua infância, né? Ele passa a interpretar aquelas experiências como experiências que foram sexualizadas, tá? Vou pensar aqui com vocês em alguns exemplos que o Christopher inclui aqui no livro. Quem tiver o livro quiser, tá na página 134. Ele vai falar assim do adolescente que, quando criança, ele sentava no colo do papai para poder ver o jogo. Ou aquela criança que ficava muito próximo e sozinho com um tio. E um outro exemplo, quando essa criança fica tomando banho ali com a mãe na banheira e a mãe só de lingerie. E aí, quando esse adolescente que já é capaz, né, de pensar aqueles momentos, e ele já tem uma clareza muito maior a respeito da sua sexualidade, da sexualidade do outro, né? E ele começa a se recordar disso tudo, para ele fica óbvio que ali tinha uma carga de sexualidade, né? Ele começa a pensar, eu estava sentando no colo do meu pai, aonde estava o órgão genital dele, né? Eu estava tomando banho com a minha mãe e ela estava ali seminua na minha frente, né? Eu ficava sozinho com o meu tio, né? Quantos tios abusam dos seus sobrinhos? Então, olha, essa constatação e essa ressignificação é que pode ser entendida e pode acontecer como traumática, é o que geralmente acontece. Então, é a partir ali do nome do pai, né? De quando a criança
sai da dia de mãe e bebê e tem esse triângulo aí, é que a criança consegue pensar naquela mãe como uma mãe sexual, como uma mãe desejante, como uma mãe que, embora inclua o bebê no seu desejo, né, mas o seu desejo não depende das necessidades desse bebê, né, não são exclusivos para esse bebê, a mãe deseja outras coisas, né. Então, enquanto existia díade, aquela mãe, ela estava participando e sustentando a função materna no psiquismo do bebê. Mas quando não tem a díade mais, o que acontece é que a mãe, ela vai passar a participar, então, ativamente na formação, na construção de uma ordem paterna no psiquismo da criança, tá? Então, quando existe essa introdução do nome do pai, quando existe essa constatação dessa mãe enquanto alguém que deseja algo que está para além desse bebê, né? É que a gente pode entender que existe uma sexualidade a ser pensada, né? E mais ainda, na adolescência, quando existem muito mais conhecimentos a respeito da sexualidade, é que essas experiências vão começar a ser mais carregadas ainda, né, de algo de erótico, entende? Então, às vezes a pessoa relata assim, mas lá quando eu estava vivendo aquela experiência, eu não senti ela como traumática, mas hoje, quando eu penso nela, eu tenho repulsa, né? Então, assim, a gente sabe que o laço erótico da mãe com o bebê é fundamental para a formação do self do bebê, né? Esse laço erótico ele vai ser expresso durante toda a vida desse filho, nas suas relações que ele vai construir com outras pessoas, esse erotismo ele vai aparecer. E a forma como ele lida com esse erótico, né, vai ter impacto na forma como ele vai lidar com o erótico na vida adulta. Uma mudança vai ocorrer quando, por exemplo, a criança de 3 anos, ela passa a perceber em forma de pensamento esse erotismo materno, entende? A mãe, ela inicialmente representava para o bebê um significante enigmático, sabe? Assim, Laplanche vai dizer que a sexualidade materna, ela é comunicada para o bebê. Só que ela tem esse aspecto de enigma, né? Não tem um significado. E aí por isso que ele diz que é um significante enigmático, né? Só quando esse significante vai deixar de ser enigmático, né? Quando ele puder ter um significado, e aí a gente pode pensar, isso só vai acontecer depois que houver uma introdução do significante fálico na cadeia significante do sujeito, é que vai ser possível, né, que ele dê um significado para aquele significante enigmático daquela mãe, né? Então isso vai acontecer com a introdução do nome do pai. Isso só vai ser possível, né, que ocorra esse pós-efeito, né, que é entendido como traumático, se houver a introdução do nome do pai. Né? E é nesse momento, então, que a histeria ela pode se instaurar, porque o histérico ele vai aceitar ou não essa significação, tá? Muitas mães elas comunicam reações negativas ao bebê a respeito dessa erotização que existe na relação dela com o seu bebê, né? Essa erotização que estava presente ali durante aquela relação tão próxima dela com o bebê, né? E então quando ocorre esse rompimento entre a mãe e o bebê, né, que é entendida como um ser desejante, né, como um ser, como um sujeito, ou onde a significação pode acontecer, né, é que essa rejeição materna ela vai poder ser evocada. Então é durante esse momento que aquela rejeição que aconteceu lá no passado, a respeito daquele erotismo que surgia, naquela relação que poderia ser de trocas de prazer ali entre mãe e bebê, só depois quando ela vai ser significada, é que aquela rejeição vai ser evocada no psiquismo do bebê, né? E aí aceitar essa mãe sexual vai corresponder a aceitar a sua própria sexualidade, né? Como que isso vai ser encarado ali, né? É nesse triângulo edípico que todos os conflitos, todas as excitações lá dos primeiros anos de vida vão ser representados psiquicamente, entende? É só
nesse triângulo que é possível que aquelas excitações recebam uma representação no psiquismo, só a partir desse triângulo, né? Então, o que acontece na histeria é que o histérico, ele aceita e não aceita o pai, sabe? Pro histérico, assim, existe uma sexualização, mas existe uma não sexualização dessa mãe, entende? É como se ele ficasse ali entre essas duas possibilidades, nas duas possibilidades, né? O histérico, ele vai receber a herança do desejo, mas ele também não vai receber essa herança do desejo. Então, o que a gente vê é que o histérico, ele oscila entre aquele que busca o desejo e aquele que foge do desejo, sabe? O histérico, ele vai montar, então, aquele self, o falso self, aonde vai ser possível, né, que ele mantenha essas duas possibilidades, esses dois vieses, né? O histérico, ele não reconhece totalmente a sua sexualidade, né, nem o seu corpo, né? Ele vai se mantendo ali como um menino infantil, né? E um menino e menina simultaneamente, imaturos, né? É como se ele negasse mesmo a sua sexualidade, mas ao mesmo tempo a sua sexualidade está lá, instaurada e significada. Então, em casos mais extremos, o histérico, ele pode, por exemplo, procurar um isolamento monástico, né? Porque aí ele vai se manter distante da sexualidade, de uma vida sexual, né? Onde ele vai poder adotar ali uma postura congelada, antilibidinal, né? Muitos histéricos mais extremos, eles buscam assexuar o universo, né? Eles traduzem o universo como uma comunidade transcendental, né? Que é esterilizada, muito comum, assim, no adulto histérico, né? O adulto histérico, ele tá ali numa relação muitas vezes sexual, mas é como se ele não tivesse ao mesmo tempo, né? Ele tá ali numa performance, né? Ele tá ali apresentando uma performance. Então, assim, a gente vê, por exemplo, o autoflagelo, né, de alguns religiosos extremos, né, como que eles lidam se punindo, tentando anular a sua sexualidade, né? O histérico, quando ele vem para o consultório, ele traz e apresenta um tema ali para o analista, né? E ele vai fazer isso lindamente, né? Mas ele não vai fazer isso porque ele quer que esse tema seja pensado, não, né? O que ele quer fazer com isso, né? Ele não quer que esse tema seja interpretado, analisado, não. Ele só quer capturar o analista, ele só quer seduzir o analista, né? E se algum tema que for trazido, né? E claro, vai trazer manifestações ali inconscientes. E se o analista explora esses conteúdos, né? O histérico, ele pode vir, inclusive, a atuar, né? A uma passagem ao ato, porque o histérico, ele quer retornar àquela manifestação de inocência, de pureza, né? Como se ele dissesse para o analista assim, olha, você não devia ter ido além do texto que está sendo manifestado aqui para você, né? Você não devia ficar indo além, você devia se ater a isso aqui, deveria ficar nisso aqui que está sendo apresentado para você. Então, o histérico, ele vai erotizar essa narrativa, né? Essa história. E ele vai se mantendo sempre como um mero personagem da sua própria história. O analista, enquanto o analista se mantém ali enquanto uma testemunha, um ouvinte atento, né? Tudo fica bem. Mas se o analista tenta intervir nessa história, ele
o histérico ele começa a apresentar muitas resistências, né? Se o analista vai tentar intervir nessa história para poder, na intenção, né, de sugerir outros entendimentos, de sugerir temas possíveis, né? Isso vai fazer emergir ali as resistências no histérico e vai caber ao analista a escuta e falar, dizer dessas resistências para o seu paciente, né? Então, é muito intrigante, assim, né? Como que a sexualidade, ela acaba sendo um tema à parte para o histérico, né? Como que ela fica, você percebe, assim, uma certa separação, né? Como se existisse ali uma necessidade de afastamento, né? Na narrativa que é apresentada pelo histérico, ele vai se mantendo ali puro, vai se mantendo inocente, né? Caso o histérico sinta, assim, que seu self narrativo não está sendo aceito, não está sendo adorado, né? Pelo grupo, pela família, pelos amigos, pela sociedade como um todo, né? Isso pode levar o histérico até a tentativas de suicídio mesmo, ou até a conseguir, né, tirar a própria vida, assim, para que ele possa de alguma forma preservar aquela imagem de pureza, né? E ele muitas vezes acredita que isso vai ser atingido por meio do suicídio, né? Nesses casos a gente entende que o histérico ele está num nível mais grave, né? E quando o histérico também está regido pela pulsão de morte, ele pode, por exemplo, manter essas narrativas em segredo, né? Narrativas que ele não diz, porque é como se ele não pudesse oferecer esse prazer ao outro, né? Ao contrário, ele tem que ficar ali mantendo o outro nesse lugar de pedido por um contato, né? Solicitando ele, ansiando por um contato com o histérico, né? Uma característica que a gente entende como uma característica da pulsão de morte na histeria, né? Bom, então é isso, vou finalizar com vocês no próximo capítulo, no próximo vídeo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre Ferben e a teoria que ele traz, a contribuição que ele traz para o entendimento da histeria, tá bom? Curte aí o vídeo, segue o canal, né? Vamos tentar ampliar aí a distribuição desse conteúdo, tá bom? Um abraço virtual para vocês.